Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o negócio aqui. E aí, galera, tudo bem? Como estão as coisas aí? Vou só deixar algumas coisinhas aqui organizadas para a gente já começar, né? Então, e aí, galera? Eu vou só esperar mais um minutinho, a gente já começa, tudo bem? Deixa eu aumentar o som aqui, que eu acho que também tá baixo. Vou aproveitar aqui, né? É que assim, né? Tava fuçando aqui, aprendi a compartilhar a tela, até que enfim, consegui fazer alguma coisa direito, né? Fica mais fácil assim. Ai, ai, né? E aí, galera, ó, é o seguinte, eu já vou falando um pouquinho, para a gente começar a conversar aqui. Acho que, né, porque eu acho que esse tema aqui que nós vamos dar início hoje, essa parte é uma parte mais densa, né? Uma parte mais representativa. Vocês estão me escutando? Então, assim, então, o que nós vamos começar a falar aqui hoje, né? Assim, eu me peguei fazendo história, né? Eu me peguei para fazer história depois que eu comecei, né, a ler, né, e assistir desenhos animados, né, falando sobre a Grécia, né? Muitos de vocês acreditam que já tiveram contato com a Grécia assistindo uma série de filmes chamado Jack Pearson, né? O Percy Jackson, uma coisa assim, né? Na minha época, né, então quando eu era criança, né, mais ou menos lá na década de 90, quando eu tinha meus 12 anos, eu tive contato com um desenho animado japonês chamado Cavaleiros do Zodíaco. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse desenho também. Então, Já, professor. né? Então, gente, o Cavaleiros do Zodíaco é um desenho animado que ele tem como cenário a Grécia, né? Então ele vai contar um pouquinho da mitologia grega e como a mitologia grega ela vai contribuir para a formação, né, ali dos cavaleiros e tudo mais. Então ele vai falar que os cavaleiros são heróis, né, do período mitológico que renascem de tempos em tempos e tudo mais. Então, hoje então é o seguinte, então eu tive contato primeiro com os Cavaleiros do Zodíaco, depois eu fui aprender, eu fui estudar história e depois eu fui fazer filosofia, né? Então, tanto é que esse ano aqui eu termino minha faculdade de filosofia. Então, por que eu estou falando isso aí para vocês? Porque quando a gente fala em sociedade grega, né, a sociedade grega ela foi a primeira sociedade clássica, né? Então, o porquê esse nomezinho clássico, né? Porque até agora nós estamos estudando os povos, né, os povos antigos. Nós estudamos Egito, Mesopotâmia, persas, fenícios, hebreus, chineses, japoneses, indianos. Então nós estudamos, né, sociedades orientais antigas. E quando nós falamos em Grécia, né, então a Grécia ela é uma sociedade que, segundo a história, eles colocam como se a Grécia fosse a mãe, né, o início da sociedade ocidental. Né? Então a Grécia é a primeira sociedade, né, que deu origem, né, assim, o mundo ocidental, né, o mundo ocidental como nós conhecemos. Né? Então, nós temos os gregos aí, que é importante a gente sempre estar frisando sobre eles. Né? Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Né? Então, quando a gente fala em Grécia, né, então a primeira coisa que nós temos que entender, que eu acho que é de suma importância, a gente sempre focar nisso, né, é que, assim, acredito que o Ricardo já falou isso aqui para vocês, mas eu vou ressaltar aqui para vocês. Porque é o seguinte, cada sociedade humana, ela é fruto, né, ela é resultado do ambiente ou do local onde ela está, né, onde ela está inserida, né, onde ela surge. E quando nós falamos em gregos, né, então os gregos, nós vamos falar um pouquinho aqui nas páginas, as páginas, no caso aqui, né,
a página 168 do livro de vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do território grego. Então, aonde os gregos se desenvolveram, né? Então, aonde que eles se formaram. Aí no mapa aí que está aí na tela de vocês, está a região que nós chamamos de região do Mar Egeu, né? O Mar Egeu é o extremo oriente da Europa, né? Onde o Mar Mediterrâneo ele é dividido, né? Por uma península. Então, isso aqui que eu estou com a setinha aqui em cima é uma península. Né? Então, nós temos a Península Balcânica, né? Que nós vamos chamar aí de Península do Peloponeso. Então, gente, uma das coisas que nós devemos levar em consideração os gregos vão surgir nessa península. Só que os gregos eles não vão contar com terras férteis. Né? Então, para a gente entender isso, né? Uma das coisas importantes que nós devemos levar em consideração é que os gregos eles não vão contar com terras férteis. Então, eles vão estar ali em um local, até os dias de hoje, a Grécia é uma região onde o solo é extremamente pedregoso, eles têm uma grande quantidade de montanhas e isso vai dificultar a agricultura. Se isso vai dificultar a agricultura, então nós teremos um período, né, onde eles vão se desenvolver a partir do comércio. Então, eles vão ser ótimos comerciantes. No caso aí, então, o povo grego, né? Então, na verdade, eles não se consideravam como gregos, né? Os gregos se chamavam de helenos. Essa região aqui, em laranja aí, que nós chamamos que está aí de Grécia, os gregos chamavam de Helena, né? Local, né? Onde eles denominavam. Então, eles se consideravam como povos helenos, né? E eles vão, né? E eles vão se localizar ali, né? Na Península do Peloponeso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que alguém tá perguntando alguma coisa aqui no chat que eu não estou conseguindo. Vou só mudar um pouquinho aqui essa disponibilidade aqui, só para ter uma noçãozinha do que está falando. Tá mais fácil. Deixa eu ver aqui. Né? Acho que tem alguém no chat aqui perguntando alguma coisa. Ah, tá. Então, assim, então, quando a gente fala em grego, então nós temos essa região aqui que é importante. Então, a gente vai, né, no caso aí, a gente sabe do território que eu falei que 80% do território grego é composto por montanhas, então isso vai dificultar a agricultura. Gente, e é uma coisa bem importante da gente estar frisando também. Se a região ela não conta com uma agricultura muito eficiente, então essa região ela vai precisar, né, se desenvolver a partir do comércio. Então eles vão usar o comércio como uma fonte, né, de recursos. Logo que eu não produzo comida, eu vou buscar terras férteis. Né? Tanto é que isso vai dar o início à expansão do território grego. E quando a gente fala em Grécia, né? Então, aqui embaixo nós temos, né, no caso, os 5 períodos, né, da história grega. Nós temos o pré-homérico, nós temos o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Hoje nós vamos estudar esses 3 primeiros. O período pré-homérico, o homérico e o arcaico. Então é o seguinte, o pré-homérico, né, então ele vai falar da formação dos gregos. Então, como a gente viu ali, lembra dos fenícios que nós falamos na última aula, o povo fenício? Então, os fenícios, eles vão expandir as suas cidades, então eles vão construir colônias. Então, os primeiros habitantes da Grécia eram denominados de, né, pelágios, ou, né, pelasgos, que ocupavam o litoral e estavam organizados em comunidades. Eles acabaram assimilando os povos, eles acabam sendo assimilados pelos povos indo-europeus, que invadiram a Península Balcânica mais ou menos há 2.000 anos de Cristo. Gente, então é o seguinte. Então, o que vai acontecer? A região da Península Balcânica, ela será invadida por um povo indo-europeu, povo que vinha da região da Índia. Né? Então, eles vão ocupar a região e eles vão, né, de uma certa forma ou de outra, começar a dominar aquele território. Então, isso vai provocar um certo isolamento desse povo.
Porque pensa bem, eu estou ali vivendo tranquilinho na minha cidade. Estou ali vivendo assim, naquela situação. Então, chega um povo violento. O que, que eu vou fazer? Eu vou fugir. Eu vou para o interior. Então, eu vou me isolar. E esse período, ele é chamado de período pré-homérico. Gente, então é o seguinte. O período pré-homérico, ele ganha esse nome porque é o período que vem antes das obras de Homero. Né? Então, Homero foi um dos primeiros historiadores, né, da história da humanidade. Por quê? O Homero, ele não vai apenas ficar na história oral. Lembra que a gente falou do filme Os Narradores de Javé? Então, a história que os narradores de Javé eles criavam era a história oral. Né? Então, o que isso quer dizer? Vocês vão ter que acreditar naquilo que eu estou falando. O Homero ele vai iniciar o processo de documentação, ele vai começar a escrever a história. Quando ele começa a escrever a história, ele vai mudar a forma de trabalhar esse período. Então, ele vai começar, de uma certa forma ou de outra, né, a documentar isso. Então, quando a gente fala no período pré-homérico, então, os primórdios da Grécia, né, que estava relacionado com duas civilizações, os cretenses e os e a micênica. Fala, Augusto. Professor, você pode repetir o que você tinha falado na página anterior? É que a minha internet não deu para escutar nada. Só os povos formadores? O último parágrafo da página Então, anterior? os povos formadores foram os indo-europeus, que eram povos que vinham da Europa, que vinham da região da Índia. Eram povos que vinham da região da Índia e da Europa. Como a gente não sabe exatamente de onde que eles vieram, então eles ganham o nome de povo indo-europeu. Tudo bem, Augusto? Então, hoje é o seguinte, o porquê que nós vamos falar desse período pré-homérico ele é tão importante, principalmente pela sociedade chamada Creta. Então, gente, vou voltar naquele mapinha lá para vocês, para a gente entender. Essa ilha aqui, embaixo, ao sul, é a ilha de Creta. Né? Então, a sociedade Creta, ela era uma sociedade bem importante. Então, é uma sociedade, né, que eles vão construir uma cidade naquela ilha. E assim, já ouviram falar da lenda do Minotauro? Já ouviram falar? Sim. Então, segundo a mitologia grega, o Minotauro é um homem que ele é metade homem, metade boi, metade touro. Né? Segundo a lenda, os gregos que saíam da península e iam até a ilha de Creta, ele nunca mais voltava. Porque segundo a mitologia grega, o Minotauro ele era preso em um labirinto. Então, o palácio do rei, né, ele era assim, ele era um labirinto e todos que entravam lá não saíam porque eles eram assassinados pelo Minotauro. Segundo a mitologia grega, né, nós teremos a morte do Minotauro, que vai ser quando o povo grego vai se libertar dos cretenses. Então, o que isso significa, né? Gente, lembrando o seguinte, os gregos, eles vão contar a história a partir de metáforas, né, de lendas. Então, a lenda do Minotauro, ele vai dizer o seguinte, os gregos vão se libertar do Minotauro, quando, assim, dos cretenses, quando eles derrotam o Minotauro. Então, é o momento que eles vão, né, se libertar e eles vão se formar como Grécia. Né? Então, nesse sentido aí, então, a civilização micênica, né, ele teve origem ali na região da Península Balcânica e eles vão destruir, né, eles vão conseguir derrotar os cretenses. Por isso que dizem, né, que os gregos se formam depois da derrota do Minotauro. Então, gente, então, assim, por volta de 1400 antes de Cristo, né? Então, a região foi dominada pelos cretenses e eles vão, né, destruir ali o Minotauro. No caso aqui, nessa caixinha aqui, tem um pouquinho falando sobre essa questão do palácio, né, do Minotauro, que ele era um labirinto onde todo mundo que entrava não saía mais. E isso vai, de uma certa forma ou de outra, né, gerar essa historinha aí bem interessante. Nós temos, né, no caso aí também, nesse momento aí, nós temos, além dos micênicos, nós temos também os aqueus, né, aqueus, o povo que ocupava a Península Balcânica, com os jônios, os eólios e os dórios. Né? Então, nós temos todos esses povos ali, e eles vão estar, depois que eles derrotam os cretenses, serão eles
né, que vão dominar a Península do Peloponeso. Então, o que vai acontecer aí por volta do ano, né, o ano 1200 a.C.? Gente, é o seguinte, nós temos que ver que, né, aí no mapinha de vocês tem algumas setinhas que é importante a gente pensar o seguinte. Nós teremos a divisão ali da Península do Peloponeso e por volta do ano 1200 a.C., nós tivemos a chegada de um povo chamado Dórios, né? Os Dórios, eles vão chegar na Península do Peloponeso e eles terão uma tecnologia que os gregos não tinham. Alguém saberia me dizer qual é essa tecnologia? Hein, gente? Já pensaram nisso? Não. Então, os gregos, eles ainda estavam na era do bronze, né? Eles produziam suas armas de bronze. O bronze não é um material tão resistente. Os dórios, quando eles chegam na região do Peloponeso, eles vão chegar portando armas de ferro, né? Então, os dórios já dominavam a metalurgia do ferro. E quando eles chegam na região ali da Península do Peloponeso, eles vão derrotar os outros povos, no caso, os eólios, os jônios, né? Eles vão derrotar esses povos aqui que eu citei em cima, né? No caso, dos jônios, os eólios e os dórios. Então é o seguinte, eles vão derrotar esses povos. E nisso vai provocar o que nós chamamos de diáspora, né? Essa palavrinha aí a gente falou com os gregos, então ou sobre os hebreus. Gente, o que é a diáspora? Quando os dórios chegam e começam a gerar violência, então o povo grego vai se espalhar pelo mar Mediterrâneo. É nesse momento que, segundo a história a história de Roma, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, é quando a cidade de Roma ela é fundada. Então, é quando os dórios chegam e eles vão, né, dominar a Península do Peloponeso e eles vão impor a sua vontade. Então, o que isso quer dizer também, né, gente? É o seguinte, se eu tenho um povo muito mais forte do que eu e ele está dominando a região, o que é que eu vou fazer? Eu vou me isolar, né? Eu vou me isolar e vai começar a surgir pequenos grupos, né, chamados de genos, né? Pequenos grupos chamados de genos que vai dar origem às polis. No caso aí, né, nós temos, no caso aí desses genos, nós temos o que nós chamamos de acrópole, que é essa imagem aí que eu estou citando aí para vocês. Então, o que é uma acrópole? Acrópole nada mais é do que a cidade, né? A cidade grega. Que nós tínhamos a entrada, então tinha um templo, que era a entrada da cidade. Nós tínhamos, no caso aí, a Erecteion, né, que era o templo de Poseidon, dos deuses, porque cada cidade, cada polis, ela tinha um deus protetor, um deus padroeiro, a mesma coisa que a gente pensa aqui, né, no Brasil, cada cidade tem seu santo padroeiro. Os gregos acreditavam que cada cidade ela tinha né, os seus deuses protetores. Então nós tínhamos a Acrópole, né, e dentro da Acrópole também tinha dois lugares interessantes que eram, no caso, o teatro, né, que os gregos marcaram a história da humanidade pela criação do teatro, e eles também tinham um lugar chamado Ágora, que não é colocado aqui, mas é bom da gente lembrar o que é uma ágora, né, gente? Ágora era praça pública. Por que é importante a gente pensar na ágora? Porque quando nós falamos dos genos, não existia um governo central. Então, eles viviam num sistema de comunidade. Então, como não existia um governo central, é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos em uma reunião. Então, todo mundo vai dar opinião, todo mundo vai dizer o que pensa. Então, no final das contas, nós vamos reunir o que todo mundo pensou e nós vamos dizer o seguinte, ó, a ideia do Augusto foi a melhor, então vamos adotar a ideia do Augusto, ou a ideia do André foi a melhor, vamos adotar a ideia do André. Então, quando a gente fala em ágora, essa palavrinha é importante a gente lembrar, porque não está no livro, mas isso vai ser cobrado de vocês em provas como vestibulares, essas coisas. Então é o seguinte, ágora é como se fosse o parlamento. Era um lugar onde os políticos, onde os líderes da cidade se reuniam para discutir as medidas que seriam adotadas por essa cidade.
Tudo bem, gente? Deu para entender o que é uma ágora? Professor, então, Pode falar, Augusto. então as ágoras eram tipo poder legislativo aqui no Brasil? Isso, isso. Só que, no caso, eles não votavam em deputados, eles tinham o que nós chamamos de democracia direta. Então, o que é democracia direta? Eu vou até o Congresso e eu vou querer mostrar para os congressistas aquilo que eu penso. Então, eu não vou votar em um deputado, eu mesmo vou me representar. Porque o que nós vivemos aqui no Brasil é uma democracia representativa. Então, a gente vota em um político para eles nos representar lá no Congresso. Na Grécia, não. Na Grécia, era uma democracia direta. Então, todo grego participava de uma forma efetiva da política. Então, não existia intermediário. Né? Então, era o grego que ele se autogovernava. Tudo bem? Só que assim, a gente vai ver que onde vai surgir a democracia é na cidade de Atenas. Só que para ser cidadão, a pessoa tinha que ter dinheiro. Não era qualquer um que era cidadão. Tudo bem? A gente já falou de cidadania isso lá na aula de filosofia. Né? Então, para ser cidadão na antiguidade, a pessoa tinha que ter dinheiro. Não era qualquer um que era cidadão. A gente vai voltar nisso na próxima aula, que é sobre Esparta e Atenas. Tudo bem? Tô vendo que a Júlia tá com uma carinha assim de preocupada. Tá tudo bem, Júlia? Júlia, tá tudo bem? Tudo, professor. É porque eu tô com um pouquinho de sono. Ah, tá. Então, bem-vinda, né? Então, assim, gente, um outro período aí que é importante da gente lembrar, que é um período bem interessante, é o período homérico, né? O período homérico também é um período chamado de período das trevas da sociedade grega. O porquê é considerado um período das trevas. Gente, é mais ou menos o seguinte, não há muitos documentos sobre a história grega desse período, do ano 1100 a.C. até 800 a.C. Quase não há documentos. Porque, primeiro, os gregos estavam dominados pelos dórios. Né? Então, os dórios, ele vai dominar a Grécia e eles vão praticamente apagar quase tudo aquilo que foi escrito daquele período. E assim, para nós estudarmos esse período chamado de período homérico, nós vamos ler, né, nós podemos ler duas obras de um filósofo chamado Homero, né, que é a Ilíada e a Odisseia. Então, o que foi a Ilíada? A Ilíada ela vai contar a história da Guerra de Troia. Acredito que você já ouviu falar da Guerra de Troia, ou não? Já ouvi falar, mas eu nunca entrei no assunto. Então, Eu tô... gente, segundo a história, né, tem um filme chamado Troia, que ele foi gravado pelo, se eu não me engano, que pelo Brad Pitt, né, lá na década de 90. E é o seguinte, a Guerra de Troia nada mais foi o seguinte, os troianos a cidade de Troia era uma cidade muito rica e em um determinado momento houve uma visita dos troianos à cidade de Esparta, né? Houve uma visita. E o príncipe de Troia, ele vai ser um pouquinho malandro e ele vai conquistar a esposa do rei Milenal, que é o rei de Esparta, que é a Helena. Né? Ele vai conquistar a Helena e vai levar a Helena para Troia. Né? Então, ele vai sequestrar a esposa do Milenal. O que o Milenal vai fazer? Ele vai se organizar com o seu irmão e vai reunir todas as cidades gregas para ir lutar contra Troia. Só que Troia era uma cidade fortificada. As muralhas de Troia nunca haviam sido derrotadas antes. Aí é que entra a história, né, do caso aí, de um herói grego chamado Aquiles. Já ouviu falar de Aquiles? Né? Então, o Aquiles ele foi um herói grego que ele vai criar uma estratégia de guerra para poder, né, ele vai criar essa estratégia de guerra para derrotar os troianos. Ele vai pegar os navios gregos e ele vai
pegar madeira e ele vai fazer ele vai formar um cavalo de madeira e vai entregar para os troianos. Vai dizer o seguinte: ó, troianos, vocês venceram a guerra, eu estou indo embora, então vou deixar esse cavalo aqui como oferenda para vocês. O que os troianos vão fazer? Vão puxar esse cavalo para dentro da cidade, só que esse cavalo estava cheio de soldados. Estava cheio de soldados gregos. E quando chega a noite, esses soldados vão sair do cavalo e vai derrotar a cidade de Troia. Vai abrir os portões de Troia. E quando eles abrem os portões de Troia, os soldados gregos que estavam esperando fora entram e destroem a cidade. Né? Então, no caso, a obra do Homero, que é a Ilíada, ela nada mais é do que a história da guerra de Troia. A outra obra de Homero é a Odisseia. Né? A Odisseia, ele conta a história de um herói grego chamado Odisseu, que ele vai voltar para sua casa depois da guerra de Troia. E segundo os poemas do Homero, como ele profanou, o que é profanar? Ele vai desonrar, né? Ele vai destruir o templo de Apolo. O irmão de Apolo, né, o Poseidon, ele vai lançar uma maldição contra o Odisseu, e o Odisseu vai ficar durante 7 anos vagando pelo mar Mediterrâneo. Né? Só depois de 7 anos que ele vai conseguir voltar para sua casa. Né? Tanto é que ganha o nome de Odisseia. Tudo bem, gente? Então, o porquê que esse período ele vai ser tão emblemático? Porque é um período que a gente quase não tem, né, obras falando sobre isso. As únicas obras que a gente tem essas obras do Homero. Só que a sociedade grega, como ela estava oprimida pelos dórios, eles vão se fechar. Eles vão formar pequenas cidadezinhas, e para que essas cidadezinhas elas se organizassem, o que eles vão fazer, né? É o momento de fazer o simples. Então, eles vão ter tudo mais simples. Eles vão se alimentar das mesmas coisas, eles vão vestir as mesmas roupas, eles vão viver em comunidades. Né? Eles vão viver em comunidades, e isso vai fazer com que aquelas cidades vão crescendo, até nós chegarmos ao período arcaico. Né? O período arcaico é quando essas cidades vão ficar tão ricas, que eles vão espalhar pelo mar Mediterrâneo. Né? Então, vai ser o que nós chamamos de segunda diáspora grega. Né? Então, a segunda diáspora é quando os gregos saem das suas cidades e vão começar a buscar a dominar o mar Mediterrâneo de novo, por volta do século VIII a.C. Né? Então, eles vão sair e eles vão começar a expandir seu território. Né? E eles vão começar, principalmente, uma outra coisa. Eles vão voltar a escrever. Lembra do alfabeto fenício que eu falei para vocês na aula passada? Então, eles vão incorporar esse alfabeto fenício e vão trazer para a sua sociedade. Então, eles vão expandir. Gente, uma coisa também importante da gente sempre estar frisando. Quando eles fundam colônias, né, porque os gregos vão fundar colônia na região da atual Turquia, na região da Síria, então eles vão expandir o seu território. Né? Quando há cultura, quando há colonização, eles vão comunicar a sua cultura para outros povos. Então isso vai fazer com que eles, né, comecem a transmitir a sua cultura, e isso vai fazer com que surjam novas cidades gregas por todo o mar Mediterrâneo. Né? Dizem que é aí que surge, né, a cidade de Roma. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Dúvida, dona Ju? Não. E o André? Augusto? Felipe? Que eu não estou vendo aqui porque eu estou com aquela... Não, professor. Vou tirar essa... Eu vou tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse trem aqui, porque eu estou aprendendo a mexer nisso aqui, tô meio complicado. Acho que vai voltar isso aqui. Então, gente, alguém quer fazer algum comentário sobre alguma coisa que viu? Que nem eu estava falando para vocês no começo da aula sobre os Cavaleiros do Zodíaco, né? Só para vocês terem uma noção. Esse desenho aí, ele foi um castigo, né? Porque no Japão, quando o aluno ele é indisciplinado,
o professor ele pede um trabalho extracurricular para ele. E o criador do Cavaleiro do Zodíaco, ele foi um aluno indisciplinado e ele vai, né, e o professor ele vai pedir para ele, né, que, né, ele vai pedir, né, para que ele contasse uma história sobre, assim, ele criava uma história em quadrinhos sobre a Grécia Antiga. E ele vai criar o Cavaleiro do Zodíaco, né, o criador. Né? O legal é isso. Que é o seguinte, a Grécia, né, ela é uma sociedade que ela, né, ela é tão impactante até os dias de hoje que nós vamos estudar ela de várias formas. Pode ser tanto pelo Cavaleiro do Zodíaco, pode ser pelo Percy Jackson, pode ser como, como é que é? O God of War, né? Quem joga God of War também é um jogo, né? Que fala sobre mitologia grega, que fala muito sobre a Grécia. Né? Tem também aquele outro Assassin's Creed também, que é um tipo de jogo que fala sobre história também, que eu acho interessante da gente poder lidar com essas novas ferramentas. Porque é o seguinte, gente, nós estamos aprendendo a todo momento. Né? Então é importante a gente sempre estar frisando isso. Né? O aprender não é apenas em aula que nós estamos fazendo aqui. Nós podemos aprender também lendo um gibi. Nós podemos aprender jogando um joguinho. Então, tudo está relacionado. Tudo bem, galera? Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto não, pro. Acho que não. Então, galerinha, então eu vou deixar aqui vocês, né? Estou tentando ver aqui como é que eu faço isso aqui, né? Porque eu estou aprendendo a mexer nesse negócio meio, né? Estou tentando fazer algumas coisas aqui, mas daqui a pouco eu consigo aprender direitinho. Bem, gente, então, ó, precisando de mim, estou aqui à disposição de vocês. Né? Se travou alguma coisa, se não ficou claro para vocês, vocês podem mandar mensagem para mim, que eu dou um jeitinho de responder. Né? Manda mensagem no áudio, a gente faz alguma coisa nesse sentido, eu explico para vocês direitinho. Tudo bem, galera? Desculpa aí pela internet, Ok. tá meio ruim, mas precisando de mim, estou à disposição. Tudo bem? Certo. Tudo bem, Felipe? Eu vi lá sua mensagem que você tá falando que estava cortando. Mas precisando, vocês me chamam aqui. Beleza? Ok. Então, gente, aquele abraço, hein? Até semana que vem. Melhor, semana que vem não, semana que vem é feriado, né? É 7 Mas vai feriado? feriado. É 7 de setembro. Por quê? Independência Ah, do é 7 de setembro já. Quando é feriado? feriado. É do. Então, gente, até semana que vem a gente conversa alguma coisa desse tipo, tá bom? Aquele abraço. Tá. Tchau. 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 Uhum.